foi entendido isso? No capítulo 4 de Colossenses, versículo 14, ele é o último dos obreiros citados. Primeiro cita-se todos os judeus e ele. Então as pessoas entenderam, e ele não era judeu. 4,14. Então, ele era possivelmente de Antioquia. Tudo são probabilidades. Por isso você não precisa dar muita certeza, muita ênfase para isso. Então, falava grego fluentemente, como já disse, era médico, tinha uma educação refinada. Há especulações a respeito de que ele foi médico pessoal de Paulo, e agora que ele caminhou com o apóstolo Paulo, isso é certeza. Eu vou te mostrar isso nessa aula. Então, ele foi Paulo com várias de suas viagens missionárias. Então, como que nós sabemos isso? Eu gostaria que você observasse uma coisa. Não se esqueça que Atos dos Apóstolos é uma carta, é uma narrativa, e foi escrito por uma pessoa. Capítulo 1, versículo 1. Isso eu te escrevo, ó amantíssimo Teófilo, a respeito das coisas que Jesus começou não somente a fazer, como a ensinar. E ele começa a narração, ele está contando a história para a pessoa. Para nós é interessante saber disso, porque nós estamos estudando o livro. Quando você for caminhando pelo livro, você tem que lembrar que alguém está contando essa história, para você entender como que a coisa aconteceu. Então, eu vou dar algumas referências para vocês. Nós não vamos abrir todas porque são longas, mas só para evidenciar o pronome nós nas viagens missionárias de Paulo. Quando ele fala, nós estávamos, nós fizemos, ele estava lá. É uma narrativa. Não se esqueça disso. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o versículo 10. Só para você ver. Ele fala assim, ó, logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia. Ele estava ali. Ele narra uma situação que ele diz, depois disso nós fomos para tal lugar. Se você procurar aí do capítulo 16, versículo 10 até o versículo 17, você vai encontrar essa primeira pessoa do plural aí. Depois, capítulo 20, versículo 5. Este indo adiante, esperaram-nos em Trode, e nós, depois dos dias dos pães asmos, navegamos para Filipos. Ele estava junto. Aí, capítulo 20, versículo 5 até o 21, 18, você vai ver que ele estava junto. E depois, o último versículo que eu separei aqui, capítulo 28, versículo 16. O 28, 16 diz o seguinte: logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general, mas Paulo foi permitido morar na parte. Logo que chegamos, na prisão de Paulo ele estava junto. Finalzinho da coisa, ele estava lá também. Então, Lucas era um discípulo dedicado. Isso tudo é extraído das narrativas da história onde ele estava presente. Então, era uma pessoa totalmente compromissada, interessada pela formação e pelo desenvolvimento da igreja. Você vai entender como essa pessoa teve uma participação importantíssima para a difusão do Evangelho. Hoje, isso que nós temos aqui, ó, eu te falo, eu não leio mais Atos da mesma forma. Já dei essa matéria antes. Eu não tenho condições de ler esse livro sem observar essa pessoa. Para mim é fascinante ver como um homem pôde ser usado por Deus dessa forma, para transmitir com tanta seriedade e com tanta riqueza de detalhes. Você vai vendo o quanto ele é detalhista, mas ele não é detalhista em coisas fúteis, é só em coisas determinantes. Eu separei aqui nove características de Lucas como escritor, para você entender, como historiador. Não somente como escritor, ele não era escritor, ele era historiador. Mas
Eu vou chegar lá, vamos lá. Então, para que alguém compreenda a origem do cristianismo, o desenvolvimento da igreja, é extremamente importante a perspectiva que Lucas tem a respeito dos fatos. A perspectiva dele é diferente da perspectiva dos outros, mas a boa compreensão do Novo Testamento depende de tudo que ele escreveu. Ele é responsável por 27% do Novo Testamento. Aí você vai falar assim, mas muita coisa. É muita coisa mesmo, são 24 capítulos de Lucas e 28 de Atos dos Apóstolos, são capítulos grandes. Paulo escreveu 13 epístolas, mas tem muitas delas que são pequenininhas. 13 versículos, 20 versículos, né? Então, vamos ver aqui. Olha, vou destacar aqui agora. Ah, não, são 9, são 6. 6 aspectos da perspectiva dele. Agora eu vou te falar aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Quem foi Lucas? Por que eu quis evidenciar tanto esse cara? Para você entender como o Espírito Santo trabalha. É bem claro aqui, pela narrativa dele, que Deus não somente gostaria de usar Jesus como usou também todos aqueles que aceitassem Jesus pela fé. Deus quer usar você como ele usou a cada um dos apóstolos e usou o próprio escritor do livro. Isso é evidenciado da maneira como ele escreve. Então, olha só, fica evidente da maneira das introduções dele em ambos os livros, tanto em Lucas como em Atos. Fica evidente que ele reconhece que outras pessoas tentaram esclarecer a origem histórica do cristianismo antes dele. Ele não quer ser único. Ele não tem a pretensão de falar sozinho. Ele sabe que outras pessoas também fizeram. E ele reconhece isso. A segunda característica dele é que ele reconhece o valor das evidências proporcionadas pelas testemunhas oculares originais. O que a gente entende? Ele esteve com pessoas que viram coisas que ele não viu. E ele conversou com essas pessoas e botou no que ele escreveu aquilo que ele ouviu de quem viu. A primeira é que depois eu acho que eu vou. Essas evidências aqui eu vou fazer questão de dar para vocês depois. Não precisa copiar não. Semana que vem eu vou trazer numa folhinha para todo mundo essas 6 evidências. Esse aqui eu achei tão interessante. Vou falar para vocês que quando estava preparando aqui eu estava agindo sozinho. Vou falar por quê? Vou chegar lá eu vou vibrar no final. Tá? Estou construindo a história para vocês entenderem. Vamos lá. Primeira aula assim que a gente tem que dar a introdução e vocês entenderem a coisa. Mas depois vamos lá. Ó, primeiro para você raciocinar, vou trazer escrito para vocês semana que vem, tá? Primeira coisa que ele reconhece que outras pessoas tentaram estabelecer uma origem histórica para o cristianismo. Não foi só ele que escreveu, outras pessoas também escreveram. Ele entende isso. Depois ele reconhece o valor das testemunhas oculares. Alguém viu? Não. E é o seguinte, não tem como a pessoa estar em tudo também. Ele ouviu pessoas. Ele saiu coletando dados aí por aí. Olha, ele acreditava que existia uma necessidade de uma descrição ordenada da origem do cristianismo. Ele entendeu, eu preciso descrever a coisa como aconteceu para as pessoas entenderem. Para mim, esse homem ficou incomodado, falou, gente, se eu não escrever isso daqui, pode ser que alguém não entenda o que foi que Jesus veio fazer. Eu acredito que ele ficou assim, tomado mesmo por um propósito. Está entendendo? Então, ele podia evidenciar isso. Ele tinha um talento, irmão. Esse homem não estudou à toa. Ele tinha um talento especial. E que, quando ele começou realmente a seguir a Cristo, ele abandonou o exercício da medicina. Largou para lá. E foi fazer aquilo que ele entendia que era melhor. Então, a quarta coisa é que ele declara que investigou
Terceira coisa, ele acreditava que existia uma necessidade de uma descrição ordenada das origens do cristianismo. Ele queria que o povo entendesse como é que isso começou. Quarta coisa, declara que investigará todas as coisas cuidadosamente desde o princípio. Leia depois as introduções dos 2 livros para você entender como que ele fala. Eu queria que você imaginasse uma pessoa do outro lado escrevendo isso, para você entrar na história. É uma pessoa interessante. Eu vou orar. Quinta coisa, menciona Teófilo como destinatário da sua obra. Quem foi Teófilo? Só para título de curiosidade. Quem foi Teófilo? Eu preparo uma aula pensando no que vocês pensariam. Então, quem foi esse Teófilo? Ele teria sido, porque como Lucas também não se tem muitas informações dele, então ele teria sido provavelmente um oficial do governo romano, que se converteu à fé cristã e que precisava de argumentos para se apegar. Vamos parar nesse só um minutinho. Dá para entender que esse livro foi escrito para consolidar uma pessoa? Vamos falar na nossa linguagem de hoje? Foi escrito para consolidar uma alma na fé. Esse livro aqui, irmão, para consolidar as pessoas na fé em Jesus. Ele traz relatos do que o Espírito Santo poderia fazer através de uma pessoa convertida a Jesus. Então, vamos pensar num romano que se converteu ao Evangelho, que precisava entender como foi isso. Ele reuniu todas as informações, porque ele já tinha essa fé, mas há pessoas que precisam de substância mais do que as outras. Isso não é um erro, é apenas o jeito da pessoa. Há pessoas que precisam ter muitos porquês. É bem verdade que nem todos vão ser respondidos, mas ele quis trazer ao máximo uma substância para que as pessoas acreditassem. Ele queria expressar a obra do Espírito Santo. Aqui não é mais Jesus, já estava feito. Jesus já tinha assunto aos céus, sido assunto aos céus. Tudo bem. Agora o sexto, irmão, é a hora que eu vibrei, um grito seco, eu saí correndo da sala, dei volta, tomei água, entendeu? É o seguinte, ele apresenta o seu material aos seus leitores. Depois ficou claro que ele escreveu isso para Teófilo, mas para todos a quem pudesse interessar. Teófilo, certamente ele pegou essa carta, mostrou muita gente, sentou, leu alguns outros, entendeu? Vamos imaginar aqui. Eu gosto de tentar entrar no contexto. Porque é o seguinte, irmãos, esse povo da Bíblia aqui era igualzinho a gente. Brincava, ria, saía correndo, tinha dor de barriga, fazia tudo, entendeu? Eram pessoas normais. Então, ele apresentou o seu material para os seus leitores para que eles tivessem certeza das coisas em que eles foram ensinados. Você entende que isso é para nós também, né? Então, em outras palavras, para a intenção dele que o cristianismo tivesse uma credibilidade elevada. Ele não queria que fosse uma coisinha, uma historinha a mais. Ele queria que a coisa tivesse credibilidade. Ele queria provar. Será que ele era médico à toa? Ele queria provar. Não, eu conheci a coisa, quero provar para vocês aqui. E ele usa um termo no capítulo 1, versículo 3. Vamos lá no 1:3. Olha o termo dele. Vamos conhecer esse Lucas. Nós estamos aqui, ó. Vamos ler o primeiro. Vamos ler. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Capítulo 1, versículo 1, 2. Até o dia em que ele foi recebido em cima no céu, depois de ter dado os seus mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Nós entendemos aqui que ele está falando de quê? Ele está falando de Lucas, né? Eu fiz um primeiro a respeito das coisas que Jesus fez até o dia que ele subiu. Termino de ler Lucas, você vê como é que termina Lucas e como que começa Atos. Começa exatamente onde parou Lucas, quando Jesus subiu e as nuvens o cobriram. Então, 3.
aos quais também, depois de ter aparecido, apresentou-se vivo com muitas e infalíveis provas. Ele queria provar. Ele apareceu vivo com muitas e infalíveis provas, tendo sido visto pelo espaço de 40 dias e falado a respeito do reino de Deus. Então, quando a gente apenas lê e não estuda, a gente passa por cima dessas coisas. Mas olha aqui, ele queria provar muitas infalíveis provas. Ele usou um termo grego, seria esse aqui, ó. Essa palavra aqui, ó. Vou escrever aqui para você, ó. É tec. Assim, ó. É esse termo aqui, ó. Que é prova infalível. No original está assim. Então, pois é, incontestável, infalível. E aí, por aí, alguém tem outra? Indiscutíveis. Tudo que não tem jeito de você provar o contrário. Infalíveis. Então, olha, ele deu uma atenção. Eu ia tanto pedir para vocês fazerem isso antes da aula. Desliguem o telefone celular ou coloquem ele em módulo silencioso, por favor. Então, o que acontece? Ele deu uma cuidadosa atenção à confiabilidade histórica. Então, ele foi considerado um historiador por excelência, porque todos os admiradores daqueles escritos que ele escreveu entendem que ele foi alguém cauteloso quanto às provas históricas da coisa. Então, e finalmente, para fechar essa parte aqui de quem foi esse homem, ele deixou bem claro que o cristianismo poderia ser compreendido e deveria ser compreendido distinto do judaísmo e da religião de Roma. Tá certo? A história é construída no meio do judaísmo e tem uma influência também religiosa de Roma. Agora, eu separei dois versículos para vocês entenderem como é que ele quis separar aquilo que Deus estava fazendo do que aquilo que a religião e a política estavam fazendo na época. Certo? Lucas capítulo 3, versículo 1 e 2. Abre aí, faço questão que você abra. Lucas capítulo 3, versículo 1 e 2. Nós estamos falando de um autor chamado Lucas. E ele diz assim, ó: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Interessa quem é rei do quê? Interessa quem é o sacerdote, não sei da onde, da religião tal. A palavra de Deus veio sobre um homem lá no meio do deserto. Ele simplesmente deu de ombros. Eu acho que ele citou para falar assim, olha aqui quem estava na época. No 15º, ainda citou o dia e o ano. Fulano de tal era rei, fulano de tal era governador, fulano de tal era sacerdote, e a palavra de Deus veio para quem? Para um homem no meio do deserto. Olha o espírito desse homem. Ele deixou bem claro, não interessa judaísmo, religião, político, o que for. Deus agiu através das pessoas na terra por um homem chamado Jesus. E agora ele vai elucidar aqui. A obra de Jesus ele elucidou em Lucas. A obra do Espírito Santo na vida dos homens depois da promessa de Jesus, ele vai elucidar em Atos. Entendeu? Eu gritei na hora que eu vi isso aqui. Falei, gente, mas eu ri. Eu fiquei imaginando ele escrevendo isso aqui. Espera aí que eu vou pôr aqui quem era e como é que
com quem Deus falou, no meio do deserto, um cara lá vestido de pele de camelo, comia mel silvestre, comia aquelas coisas esquisitas lá. E o João Batista, eu acho que ele é meio doido, meio feião, assim, e tal. Né? Então, esse homem que escreveu, olha o espírito desse homem. E aqui, o objetivo 1 e 2. Não, 2 versículos eu falei. 2 versículos. Jesus não teve discípulo de Lucas. Então vamos ver. Objetivo do livro de Atos. Eu falei um pouquinho disso na introdução, mas eu quero deixar bem claro aqui, ó, que ele, Lucas, tinha o objetivo de narrar a formação, o desenvolvimento e a expansão da igreja. Ó, deixa eu botar aqui. Eu acho interessante isso. Ele queria narrar a formação, desenvolvimento e a expansão. Era o objetivo dele. Como é que ela passou a existir? De onde que ela veio? Qual que é a origem dela? Como ela tomou corpo, forma, como ela passou a atuar no meio da sociedade daquela época e como ela cresceu e foi para todo mundo conhecido da época. Entendeu? É o objetivo dele. Então, ele não queria simplesmente trazer biografia de Pedro, trazer biografia de Paulo. A história dessas pessoas só é contada no livro de Atos enquanto ela tem alguma coisa a ver com a formação, o desenvolvimento e a expansão da igreja. Nada pessoal de ninguém é falado aqui. Qualquer pessoa que for citada, ela só é citada se ela participou da formação, do desenvolvimento ou da expansão da igreja, da obra do Espírito Santo na vida dos homens naquela época. Você pode ler do 1 ao 28. Tudo que é narrado lá é narrado para contar como que aconteceu o estabelecimento da igreja. Então, ela foi aberta, e ele quis mostrar como ela foi aberta em Jerusalém, no meio dos judeus. Ele quis mostrar como ela foi para os gentios, que a gente vai falar sobre isso, sobre Cornélios, né? Como é que o gentio aceita Jesus e passa então a ser também membro da igreja. E o propósito dele foi mostrar como é que essas igrejas foram plantadas em cada local, mas ele não se detém ao que acontecia na igreja. Ele sabia o que acontecia em cada igreja, tinha história para contar de cada uma, mas ele só conta o quê? Testemunhos de pregações do evangelho. Um entrou na casa do Cornélio, a pregação do evangelho, outro pregou para o mágico não sei aonde, e outro chamou Deus desconhecido não sei aonde. A gente vai falar de cada uma dessas coisas. Tudo lá está falando de pregadores que formaram, desenvolveram e expandiram a igreja. Tá? E isso como que cada um deles contribuíram para a formação de comunidades cristãs em vários lugares. E aí a gente vai estudar também sobre essas coisas. E como cada uma delas fluíram. Porque você vê pela narrativa dele que a graça de Deus era com o povo e crescia, e muita gente convertia, e vinha gente, e os espíritos do mundo iam saindo e tudo mais, até que essa igreja alcançasse o mundo. Tá bom? Então esse é o objetivo. Agora, tirando toda essa parte introdutória,
houve um derramamento de poder do Espírito Santo. Eu vou falar disso detalhadamente mais na próxima aula, mas eu quero falar um pouco sobre isso. O poder do Espírito Santo. No início do livro de Atos, você vê que o autor menciona algumas promessas de Deus através de Jesus. Capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz: E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: Não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual ele disse: De mim ouvistes. Ele estava repetindo palavras de Jesus. Quem tem aquelas Bíblias que as palavras de Jesus estão escritas em vermelho, essa parte aqui está escrita em vermelho, que foi Jesus que disse. No caso, a minha está. Todas as palavras que Jesus diz, quando ele está repetindo, está lá em vermelhinho. Então, ele repete que Jesus fez uma promessa. E ele tinha, essa promessa estava relacionada com o ministério terrestre de Jesus, que era a formação de uma igreja, que ele citou em Mateus, capítulo 16. Quando ele olha para Pedro e fala: Tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que acontece? Ele evidencia aqui o ministério terrestre de Jesus, mas que a sua continuação era com o trabalho missionário da igreja. Ele deixou bem claro que, ele estava deixando bem claro aqui que a obra do Espírito Santo, a obra de Deus, aliás, não terminou com a ascensão de Jesus. Tudo bem. Teve um espaço de 40 dias, até o dia, do dia que Jesus apareceu, quando foi ressurreto, até o dia que ele foi assunto aos céus. E a Bíblia diz que ele foi visto por muitos irmãos, e que ele esteve com os discípulos, e que ele teve 500 irmãos vindo em Jesus, e há uma explicação a respeito disso. E nesse período, todos aqueles irmãos que eram os convictos seguidores de Jesus, estavam falando para os outros: vamos esperar a promessa, não terminou ali, espera, vai acontecer alguma coisa. E eles não sabiam muito bem do que se tratava. Então, durante esses 40 dias que antecederam, melhor dizendo, o derramar do Espírito Santo, depois, eu falei errado, depois que Jesus foi assunto aos céus, até o dia que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, 40 dias. Então, esse período foi o período que ele falou assim: ninguém sai. Porque imagina, o que teria sido o dia de Pentecostes se tivesse pouquinhas pessoas naquele lugar? Mas tinha 120 irmãos que fizeram um barulho, que não foi simplesmente um barulho natural, mas embora ele também tenha acontecido, que deu o testemunho de todos os outros, para todos os outros. Então, Lucas, ele começou a elucidar a obra do Espírito Santo. No versículo 8 ele fala também, ele repete de Jesus outras palavras: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vamos lembrar que ele está narrando uma história para uma pessoa, tentando dizer para a pessoa: tudo aquilo que você aprendeu. Vamos pensar aqui que há uma informação que eu queria dar para vocês também, não há também uma certeza da data em que esse livro foi escrito. A data mais provável é 68 depois de Cristo. Mas faz-se uma conta de que Lucas devia ter mais ou menos a idade de Paulo.
Então, tem gente que fala que pode ter sido 100. 100 não poderia ser, ele teria muita idade. Então, mais ou menos 68. Vamos dizer aqui, 68 depois de Cristo, já tinha 68 anos que Jesus tinha sido assunto ao céu. A igreja estava correndo, há muito tempo. E esse Teófilo se converteu pela pregação de alguém. E ele precisava de subsídio. E ele foi narrar, então, a história de como aconteceu. Então, ele foi falar para ele, teve um derramamento do Espírito Santo. Hoje você é batizado pelo Espírito Santo, porque aconteceu sim. Ele foi trazendo a história. Então, ele explica aquela visitação tremenda do Espírito Santo, como aconteceu. Então, fica evidente no versículo 8 que Deus gostaria que nós, cada um de nós, pudéssemos dar continuidade à obra que Jesus tinha começado a fazer. Agora, eu gostaria que você fizesse uma coisa. Você está investindo um tempo nesse curso aqui. E você precisa ter experiências com Deus nesse lugar. Eu gostaria que você fosse pensar em tudo aquilo que eu falei aqui hoje. Dá uma lida no Atos 1, dá uma olhadinha, dá uma pensadinha em Lucas. Pensa como que esse homem, irmãos, assim como esse homem foi tão capaz de elucidar fatos para que nós pudéssemos crer, nós podemos também ser capazes de elucidar o conhecimento que nós temos de Deus através de fatos para que outras pessoas creiam em Jesus. Coisas maravilhosas aconteceram aqui e aconteceram para que nós tivéssemos testemunho de que é possível ser cheio do Espírito Santo. Sim. Então, eu fui bastante ministrado aqui, quem foi esse homem? Eu fiquei me imaginando como que ele era apaixonado por Deus e o nível de compreensão que ele teve. Irmãos, cada um de nós pode ter também. Amém? Então, a partir da semana que vem, é aí que nós vamos entrar em tudo aquilo que aconteceu, os fatos principais. Não há como a gente discorrer todos, mas os fatos principais do livro de Atos para nós entendermos. E eu sempre vou lembrar para você, não esquece que isso é uma narrativa. Eu já preparei o material todinho para todas as aulas. Eu creio que a gente vai ter mais ou menos umas 13 ou 14 aulas. E todas as aulas eu vou trazer alguma coisa sobre Lucas para vocês entenderem como que estava acontecendo na época da história. Porque tem uma história que aconteceu e depois, em uma outra época, alguém narrou essa história. Então, Deus usou pessoas de todos os lados para que nós pudéssemos estar aqui. Imagina agora como será então a maneira como Deus vai nos usar para que outras pessoas possam ser alcançadas. Amém? Muito bem. Gostaria que você curvasse sua cabeça mais uma vez. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer em nome de Jesus pela graça do teu Espírito no nosso meio. E pedir ao Senhor em nome de Jesus que Deus, meus irmãos, dê a eles curiosidade para que eles possam escutar a respeito daquilo que nós estamos falando. Ó Deus, que eles possam perceber nas entrelinhas da tua palavra, ó Deus, o Espírito que o Senhor colocou sobre os autores, o Espírito que o Senhor colocou sobre os protagonistas daquelas histórias, Senhor, para que nós possamos também entender que somos, ó Deus, em nome de Jesus, capazes, que somos os alvos do Senhor nesses dias, para que nós possamos transmitir a história do Senhor, aquilo que o Senhor deseja que nós possamos transmitir a respeito de Jesus para as outras pessoas. Em nome do Senhor eu quero te agradecer, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Até semana que vem.